Você está no Camarote Tricolor, eu sou o Léo Jesus, é um prazer enorme ter você aqui. Esteja inscrito aqui no Camarote, esteja inscrito também no canal Léo Jesus. A maioria dos dias, 2 edições para falarmos do São Paulo, uma cá, outra lá. Então já fica ligado aí, beleza? Vamos já direto ao assunto com a pergunta boa do dia, gente. Muitos questionamentos sobre o trabalho de Luiz Ubeldia mais uma vez. A pergunta é a seguinte: referente ao elenco do São Paulo, o São Paulo tem um bom time, mas é mal treinado? O São Paulo tem um time péssimo e o Ubeldia tira leite de pedra? Ou é meia boca e é isso mesmo, entregaria isso com qualquer treinador? Deixa a sua opinião, especifica ela aqui nos comentários e explica pra gente entender, tá? Vamos começar a falar de Libertadores da América. São Paulo e Tajeres, nesta terça-feira, às 19 horas, no estádio do Morumbis. Para você que não vai ao jogo, você consegue assistir pela ESPN, para você ficar ligadão aí. Então, uma vitória do São Paulo ela é muito importante, em primeiro lugar, para garantir a liderança do grupo, que ainda não está garantida. O São Paulo disputa esse posto contra o Libertad do Paraguai. O Libertad enfrentará a equipe do Alianza Lima, tá? Enquanto o São Paulo pega o Tajeres. Para essa situação de liderança do grupo, o empate já serve para o tricolor. Mas o São Paulo luta contra muito mais do que isso e tem o River Plate como seu principal adversário. A primeira campanha já foi para o Beleléu, vai ficar com o Palmeiras, que será o primeiro colocado geral. É muito importante que o São Paulo tente essa segunda colocação para, se de repente tiver do outro lado da chave onde está o Palmeiras, poder decidir no Morumbis até uma eventual semifinal. Hoje, o São Paulo tem a terceira melhor campanha, com os mesmos 11 pontos do River Plate, que tem a segunda. A diferença é que o São Paulo tem saldo de 5 e o River Plate saldo de 6, tá? Outro que disputa esse posto é a equipe do Central Córdoba, que está no grupo do Flamengo, mesmo 11 pontos, só que o saldo deles 3, tá? Então, a equipe do Galhardo, Ubeldia e o Central Córdoba aí, que o São Paulo possa conseguir essa vitória. Então é importante ganhar e ganhar de goleada. E aí fica difícil, porque caráter aí de explicação, tá, gente? Central Córdoba tem um jogo muito difícil para fazer muitos gols, contra a LDU jogando em Quito. Acho que não é o caso, tá? Agora o River Plate joga em casa contra o Universitário do Peru, que ainda briga por classificação no próprio grupo, mas é um jogo onde o River Plate tem tudo para fazer um bom resultado. São Paulo e Tajeres, em teoria no Morumbi, o São Paulo também poderia fazer uma goleada. Só que na prática o São Paulo é um time que, com muita pouca, sede de vitória. Aí quando faz um gol normalmente é muito, normalmente recua, não tenta o segundo, o terceiro. Uma goleada para o São Paulo seria muito importante. Questão de um gol agora, deixa o River Plate na frente, depois pega o próprio River Plate. Tem uma diferença aí fundamental de pegar eles no Monumental, até rimou, ou pegar no Morumbis na segunda partida. E o bicho tá pegando para todo mundo no São Paulo e não pode ser diferente. Eu gostei bastante do manifesto do Baby, hein, gente? Presidente da torcida organizada do São Paulo, cobrou geral, cobrou principalmente a diretoria do São Paulo, citou inclusive, deixa eu começar a falar de um comentário onde ele fala sobre o próprio Luiz Ubeldia. Falou que não está satisfeito e que está todo mundo no limite. Falou que a cobrança está no limite, Ubeldia e comissão se incluem nisso. A Independente também, aí o Ubeldia vai perdendo apoio da própria organizada, tá? E aí, muito pelo desempenho do São Paulo, onde eu respondo aquela pergunta que fiz para vocês, agora vai aqui a minha opinião. Não acho que o São Paulo tem um time maravilhoso, mas acho que o São Paulo é visivelmente mal treinado. Quando eu analiso o São Paulo, por que eu tô falando acho? Porque é a minha opinião, O São Paulo é mal treinado. Considero que o Ubeldia teve algumas evoluções, começou a pôr os meninos da base, fez algumas variações táticas, mas na prática, quando você vê o time, é um time que não cria uma jogada, é um time que não tem aproximação ofensiva, é um time que defensivamente é espaçado, gerando chances para os adversários. Então, tá mal. Para mim tá muito mal. Acho que o time do São Paulo não é maravilhoso, mas poderia estar rendendo mais, mesmo com as dificuldades, mesmo com os desfalques, que eu sei que muitos de vocês questionam. Ainda com tudo isso, não dá, por exemplo, para aceitar um Mirassol dominando o São Paulo, como foi no último jogo do Campeonato Brasileiro. Então a cobrança foi para os jogadores, foi para o Ubeldia e também para a direção, que essa chamou bastante atenção, colocando o vídeo que tá lá no Instagram do Baby para vocês. A vocês aí que estão perguntando se a gente não está cobrando o Casares, a gente está cobrando o Casares pela incompetência dele de manter esses caras aí há mais de 5 anos aí, no futebol do São Paulo Futebol Clube, sem resultado, sem comando, tá bom, família? Essa é real.
pra gente cobrar o Casares, tem algum ato ilícito dele aí, corrupção, algum desvio. Porque se tiver, manda pra mim que eu sou o primeiro a ir lá e cobrar também, certo, família? Tá, tá cobrando ele sim, que tem que mandar esses caras embora, tá? Que já devia ter feito isso na reeleição dele e não teve coragem de fazer, certo? Acabou o amor pra esses caras aí, certo? É poucas ideias, estão acabando com o São Paulo Futebol Clube. Legal, primeiramente dizer que eu concordo com o Baby na íntegra, tá? Totalmente. E só para explicar para vocês exatamente quem o Baby tá falando de manda esses caras embora. Esses caras são 4. Nelsinho, Chapecó, Rui Costa e Carlos Belmonte. E eu concordo mais uma vez com os 4 nomes e adicionaria muita coisa aí. Pessoal de DM do São Paulo, médico que tá mofando lá, enfim, tem muito mais coisas nessa Barra Funda, né? Ele tá se dirigindo muito mais à Barra Funda do que ao Morumbis. Então eu concordo com o Baby. E aí ele cita, ó, vocês falam que a gente não cobra o Casares, cobramos o Casares sim, e ele fala o motivo. E ele ainda cita, se tiver alguma coisa sobre o Casares, referente à corrupção, referente à roubalheira, essas coisas aí, me traga que eu serei o primeiro a cobrar. Eu concordo também, em termos de impeachment, essas coisas aí, precisa ter algo desse nível, não discordo. Agora, eu não acho que tem que ser só isso que tem que cobrar, né? E o Baby cobra o que ele quiser, não tô aqui para fiscalizar torcedor, nem presidente de independente ou quem quer que seja. Agora, eu faço a cobrança que eu quero também. Então, eu não vou cobrar o Casares só se tiver roubalheira, porque aí é caso de denúncia de polícia. E até onde sabemos, não temos. Então, não vou nem entrar em mérito que não existe nesse momento. A hora que existir também, seriam dos primeiros a denunciar, não tenho dúvida disso, caso exista. Né? Agora, eu vou cobrar o Casares por mal administração do São Paulo? Pera lá. 1 bilhão, o time com 1 bilhão, que não é toda dele, mas que ele ajuda a acumular 1 bilhão de dívidas. Um time que na gestão dele, que já é a segunda gestão, a gestão anterior é dele também. Mais de quase 300 milhões de reais, 280 e alguma coisa aí de milhões, um recorde histórico. Nunca o São Paulo teve um déficit tão grande. Então não é só caso de corrupção. Eu vou cobrar o Casares por má administração. Ah não, isso aí é departamento financeiro. Ele é o presidente do São Paulo. Ele escolhe aí a maioria das pessoas que vão trabalhar nos determinados departamentos e tem que responder por tal. A gestão ela é catastrófica. A gestão ela é horrorosa. A gestão ela se esconde atrás de um título de Campeonato Paulista, de Copa do Brasil e de Supercopa do Brasil, que não significa muita coisa numa história de um São Paulo que eu me acostumei. Então, não é só se tiver. Para mim, tem que cobrar o Casares, sim, pela administração horrorosa que é feita no São Paulo. Então, jogador mal negociado, mal vendido, mal comprado, é muita coisa, tem muita coisa para cobrar nominalmente o nome do Casares. E eu faço a opção por sim, cobrar Júlio Casares neste canal. Deixa eu, que cobrei agora, agradecer aos membros do canal que estão passando aí na sua tela, gente. Muito obrigado, né? Esse canal vive uma batalha, os meus canais vivem uma batalha para continuar no YouTube. E dessa maneira aí, com R$ 3,99 por mês, vocês estão ajudando a patrocinar. Quem sabe a gente consegue mais uns 1.000, né? 1.500, 2.000 amigos, aí permitiria que eu continuasse aqui no YouTube, como é o meu sonho, né? Por enquanto a gente vai batalhando por ele. Então, muito obrigado aos membros. Da mesma maneira, agradecer ao Edson Neves, que deixou um valeu no valor de R$2. Grato também, caixinha do vídeo, botão valeu, arrastou o like pro lado lá pertinho do compartilhar, tem o valeu. E o Pix do canal tá passando na sua tela. E agradeço também ao Marcos Vinícius Caetano, que deixou um Pix de R$10 para ajudar o canal. Então, muito obrigado aos amigos patrocinadores deste vídeo. Quer uma ajuda gratuita aí? Como que eu te ajudo de graça, Léo? Aqui tá enroscado, beleza? Você se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like e coloca lá o sininho como todas. E vai aqui no link fixado no primeiro comentário, que é o canal Léo Jesus, por lá mais de 66 mil amigos. E da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida, sempre lutando, honrando e acreditando no São Paulo Futebol Clube. Vem de camarote, até a próxima.